Ser coveiro nunca foi o trabalho dos sonhos de ninguém. Mas para Joaquim, um homem de poucas palavras e longos silêncios, o cemitério era seu refúgio. Ele trabalhava ali há mais de 30 anos, e o que começou como um simples emprego logo se tornou parte de sua vida. O som das pás na terra, o crepitar das folhas secas e o vento frio que soprava pelas lápides eram seus companheiros constantes. O cemitério era seu domínio, e ele conhecia cada canto daquele lugar como a palma de sua mão. Mas havia uma parte do cemitério que até mesmo Joaquim evitava. Um antigo mausoléu, construído no século XIX, que ficava no extremo leste, onde quase ninguém ia. Coberto de musgo e sombras, o lugar era conhecido entre os mais antigos como o Panteão dos Esquecidos. As histórias diziam que aqueles enterrados ali haviam sido amaldiçoados, esquecidos pela cidade e até mesmo por suas próprias famílias. Muitos coveiros anteriores a Joaquim haviam pedido demissão depois de trabalhar próximo ao panteão, alegando ouvir vozes, sussurros e ver figuras de longe. Joaquim, no entanto, sempre tratou essas histórias como superstições tolas. Isso até o último turno que ele fez lá. Era uma noite fria e úmida. A chuva caía em finas gotas, e uma leve neblina começava a cobrir as lápides. Joaquim estava no final de seu expediente, preparando-se para ir para casa, quando recebeu uma ligação. Um enterro de última hora havia sido marcado, e ele precisava preparar o terreno imediatamente. O lugar? Próximo ao Panteão dos Esquecidos. Joaquim suspirou. A última coisa que queria era lidar com aquele lugar à noite, mas o dever chamava. Pegou sua pá, colocou o casaco grosso e foi em direção ao local indicado. O som da chuva batendo nas folhas secas criava um ambiente ainda mais sombrio do que o habitual. Ao se aproximar do panteão, a neblina pareceu ficar mais espessa, quase como se tentasse impedir sua passagem. Joaquim ignorou a sensação de desconforto e começou a cavar. A primeira meia hora passou sem incidentes, exceto pelo silêncio absoluto que parecia reinar ali. Mesmo os pássaros e os pequenos animais que costumavam rondar o cemitério pareciam ter desaparecido. Apenas o som da pá perfurando a terra quebrava o silêncio. Então, algo aconteceu. Quando a pá atingiu cerca de 1 metro de profundidade, um som metálico ecoou pelo ar. Joaquim parou, confuso. Ele se abaixou e, ao cavar um pouco mais com as mãos, encontrou uma antiga caixa de ferro, enferrujada e suja pela passagem do tempo. Ela parecia ter sido enterrada há muito mais tempo do que qualquer outra coisa ali. A curiosidade falou mais alto, e Joaquim decidiu abri-la. Usando uma chave de fenda que tinha no bolso, forçou a tampa até que ela se soltou com um rangido assustador. Dentro da caixa, havia uma pequena boneca de porcelana, vestida em trajes antigos, com o rosto parcialmente rachado. Seus olhos escuros pareciam seguir Joaquim de onde ele estava, mas ele ignorou aquilo como sendo apenas impressão. Havia também uma carta, amarelada pelo tempo, com uma caligrafia quase ilegível. Ao tentar lê-la, Joaquim sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. A carta falava sobre uma maldição. A boneca deveria ser mantida enterrada, pois, segundo o texto, quem a libertar, libertará também a alma que a acompanha. Joaquim riu baixinho, achando aquilo uma bobagem supersticiosa, e jogou a boneca de volta na caixa, cobrindo-a com terra. Continuou seu trabalho, mas a sensação de que algo estava errado não o deixava. A cada pá de terra, sentia como se estivesse sendo observado. Olhou para o Panteão dos Esquecidos, e por um segundo, teve a impressão de ver uma figura parada na entrada, coberta por um véu. Ele piscou, e a figura desapareceu. O desconforto crescia, mas Joaquim tentou ignorar. Ele sempre foi cético em relação a histórias de fantasmas. Continuou cavando até que, de repente, a pá ficou presa em algo duro. Pensando que fosse apenas uma raiz, ele tentou puxar com força, mas o objeto não se movia. Quando desceu a cova para remover o obstáculo, sentiu algo gelado tocar sua perna. Imediatamente, recuou, sentindo o coração disparar. Foi então que ouviu um sussurro. Baixo e fraco,
como se alguém estivesse falando bem ao lado de sua orelha. Me ajude. Joaquim se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Apenas a neblina densa e o panteão ao longe. Ele tentou continuar o trabalho, mas o sussurro se repetiu, desta vez mais alto. Me ajude a sair. Seu corpo inteiro tremeu, e ele largou a pá. Ao olhar para a cova que estava cavando, viu algo que fez o sangue gelar. De dentro da terra, uma mão pálida e esquelética começava a surgir, os dedos magros tentando agarrar a borda do buraco. Joaquim deu um passo para trás, o pavor tomando conta dele. Ele sabia que aquilo não poderia ser real, que era impossível. Mas a mão continuava a se mover, lentamente saindo da terra, seguida por um braço coberto por um vestido rasgado e sujo. Era a mesma figura que ele tinha visto na entrada do panteão. Sem esperar para ver o que aconteceria a seguir, Joaquim correu. Correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. O som dos sussurros aumentava, agora acompanhados pelo som de passos arrastados e respirações pesadas. Ele só parou quando chegou ao portão do cemitério, ofegante, com o coração disparado. Na manhã seguinte, quando outros funcionários chegaram para continuar o trabalho, encontraram a cova inacabada e a pá de Joaquim jogada no chão. A caixa de ferro, entretanto, estava lá, novamente enterrada, como se nunca tivesse sido aberta. Joaquim nunca voltou ao cemitério. Pediu demissão no mesmo dia e nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Mas, aqueles que trabalham no local, dizem que, em noites de neblina, é possível ouvir sussurros vindos do panteão dos esquecidos. E, se você olhar com atenção, pode ver uma figura encurvada, coberta por um véu, esperando por alguém que a liberte. Antônio era o tipo de coveiro que via seu trabalho como uma rotina tranquila, apesar do peso que as pessoas associavam ao seu ofício. Para ele, cavar sepulturas, enterrar os mortos e cuidar do cemitério eram tarefas comuns, parte de uma vida simples. Depois de quase 20 anos, ele achava que nada naquele trabalho poderia surpreendê-lo. Isso, até a noite em que teve que lidar com algo que nunca poderia ter imaginado. Era uma noite escura, sem lua, e o vento gelado soprava entre as lápides, criando um som estranho ao passar pelos corredores do cemitério. O enterro daquele dia havia sido mais tarde do que o esperado, e Antônio, sozinho, teve que concluir o trabalho sob a luz fraca de uma lanterna. O homem que ele estava enterrando era um velho conhecido da cidade, morto de causas naturais. O que incomodava Antônio era o fato de que o enterro havia sido feito às pressas, como se a família estivesse com medo de alguma coisa. Ele tinha ouvido rumores, sussurros entre os moradores, de que o homem tinha feito algo terrível em vida, e que havia uma maldição em torno de sua morte. Muitos diziam que ele havia mexido com coisas que não devia, invocado entidades que ninguém deveria sequer nomear. Antônio, cético por natureza, não deu atenção a essas histórias. Para ele, mortos eram apenas isso, mortos. Porém, naquela noite, algo parecia diferente. Havia uma sensação no ar que ele não conseguia explicar, como se o próprio cemitério estivesse observando. Ao terminar de cobrir o caixão com terra, Antônio ouviu um som estranho. Parecia um leve tamborilar vindo debaixo do solo, algo que soava como de batidas. Ele parou, o suor frio já começando a escorrer por sua testa. Com a pá nas mãos, ficou imóvel, tentando entender de onde vinha o som. Não havia mais ninguém no cemitério, e ele sabia que os caixões eram lacrados antes de serem enterrados. As batidas continuaram, suaves, mais rítmicas, como se alguém estivesse batendo de leve na tampa do caixão. Deve ser minha imaginação, sussurrou para si mesmo, tentando acalmar o nervosismo crescente. Continuou jogando terra na cova, mas o som persistia. A cada vez que a pá descia, o tamborilar ficava mais forte, mais insistente, até que, de repente, parou. Antônio ficou parado, ofegante, olhando para o túmulo recém-fechado. O silêncio era quase ensurdecedor, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. Decidiu terminar o trabalho e sair dali o mais rápido possível.
Enquanto recolhia suas ferramentas, um vento gelado soprou pelo cemitério, mais forte do que antes, e trouxe consigo um som baixo, quase imperceptível, mas nítido o suficiente para fazer o sangue de Antônio gelar. Alguém estava chamando seu nome. Ele parou bruscamente, os olhos arregalados. O som parecia vir de dentro da terra. Sua mente lutava para encontrar uma explicação racional, mas tudo o que ele conseguia sentir era o medo crescendo dentro de si. Antônio. A voz se repetiu, suave, arrastada, como se estivesse sendo pronunciada com grande esforço. O pavor tomou conta de seu corpo, e ele começou a recuar, mas foi então que ouviu algo ainda mais perturbador. O som de unhas arranhando a madeira. Como se alguém estivesse tentando sair de dentro do caixão. Sem conseguir se controlar, Antônio voltou correndo para o túmulo. Pegou sua pá com mãos trêmulas e começou a cavar freneticamente. A cada pá de terra retirada, o som dos arranhões ficava mais alto. Sua mente gritava que ele deveria parar, que o que quer que estivesse ali embaixo não deveria ser trazido à superfície. Mas ele continuou, como se estivesse possuído por uma necessidade desesperada de descobrir o que estava acontecendo. Finalmente, a tampa do caixão apareceu. Ele jogou a pá de lado e se abaixou, ofegante. Com um último esforço, forçou a tampa para cima, revelando o corpo do homem que havia sido enterrado naquela tarde. Seu rosto estava virado, os olhos abertos, cheios de uma expressão de pavor absoluto. As unhas estavam ensanguentadas, como se ele realmente tivesse tentado escapar do caixão. Antônio recuou, o terror tomando conta dele. Mas antes que pudesse reagir, algo se mexeu dentro do caixão. Não era o homem, era uma sombra. Uma forma escura, disforme, que parecia sair de dentro do corpo, como uma fumaça densa e pesada. Ela se ergueu, flutuando acima do caixão, tomando forma lentamente até parecer uma figura humana. Seus olhos, 2 pontos brilhantes e vermelhos, fixaram-se em Antônio. A criatura não disse nada, mas o som de sussurros encheu o ar ao redor. Antônio, paralisado pelo medo, apenas observava enquanto a figura se aproximava, lenta e ameaçadora. O vento ao redor do cemitério parecia uivar, e as sombras das lápides se moviam como se estivessem vivas. A sombra parou a poucos metros de Antônio, que mal conseguia respirar. E então, com uma voz gutural e distorcida, ela falou: "Ele me libertou. Agora você também pagará o preço." Antônio gritou e correu, largando suas ferramentas, sem olhar para trás. A sensação de algo o perseguindo era inescapável, e, por mais que corresse, o som dos sussurros o acompanhava. Quando finalmente alcançou os portões do cemitério, tropeçou e caiu, mas se levantou rapidamente, saindo dali o mais rápido que pôde. Na manhã seguinte, quando os outros coveiros chegaram para trabalhar, encontraram as ferramentas de Antônio espalhadas pelo chão, o caixão aberto e o corpo irreconhecível. Estava pálido, com marcas profundas nas mãos e no rosto, como se tivesse sido devorado por dentro. Mas Antônio nunca mais foi visto. Desapareceu naquela noite, deixando para trás uma única palavra escrita na terra ao lado do túmulo: maldição. João sempre foi um homem prático. Ser coveiro não era o trabalho que ele havia sonhado, mas a vida no interior não oferecia muitas opções, e cuidar do cemitério da cidadezinha era uma maneira de garantir o sustento. Para ele, a morte era apenas parte do ciclo da vida. Nada ali o assustava. Ou pelo menos, era o que ele pensava até aquela noite de inverno, quando foi chamado para resolver um problema incomum. O telefone de João tocou por volta das 10 da noite. Era o zelador do cemitério, completamente agitado. Um dos túmulos, que havia sido fechado naquela manhã, estava aberto. O caixão aparecia à vista, como se alguém tivesse escavado e removido a terra às pressas. A família do falecido, uma jovem mulher que havia morrido em um acidente de carro, estava em choque. João precisava ir até lá imediatamente para resolver a situação. Quando chegou ao cemitério, o clima parecia mais frio e pesado do que de costume.
O vento cortava o ar, e uma névoa densa cobria as lápides. Mesmo com o farol do carro aceso, mal conseguia ver à sua frente. João sentiu um arrepio incomum enquanto atravessava o portão principal. O zelador, um homem mais velho chamado Amadeu, estava esperando por ele perto do túmulo aberto. Suas mãos tremiam, e ele mal conseguia falar. Eu não sei o que aconteceu, João. Estava tudo certo quando fui embora no final da tarde. E agora isso, Amadeu apontou para o túmulo, a voz baixa e cheia de medo. João acendeu sua lanterna e se aproximou. O túmulo realmente estava escavado, mas o que o deixou mais perplexo foi a quantidade de terra removida. Parecia que algo havia saído de dentro, em vez de alguém ter cavado de fora para dentro. Era como se o caixão tivesse sido exposto de dentro para fora, e isso não fazia sentido. Ele desceu até a borda do túmulo, o coração começando a bater mais rápido. O caixão estava aberto. A tampa, que deveria estar pregada, estava tombada ao lado, e o corpo da mulher não estava mais lá. Amadeu, você mexeu aqui? Perguntou João, tentando manter a calma. Não, de jeito nenhum. Eu só vim para checar. E encontrei assim. Amadeu respondeu, claramente assustado. João tentou pensar racionalmente. Talvez algum vândalo tivesse feito aquilo, ou talvez os próprios familiares, incapazes de lidar com a perda, tivessem tomado uma atitude desesperada. Mas nada explicava o que ele estava vendo. O caixão estava limpo, sem sinais de que tivesse sido arrombado, e a terra ao redor parecia revolvida de uma maneira estranha, como se algo realmente tivesse saído de dentro. O que mais o incomodava era a ausência de pegadas ao redor do túmulo. Se alguém tivesse mexido no corpo, deveria haver sinais de que haviam passado por ali, mas a terra molhada da chuva anterior estava intocada. Apenas o túmulo parecia perturbado, como se algo inexplicável tivesse acontecido. Amadeu sugeriu que chamassem a polícia, mas João, prático como sempre, decidiu que primeiro deveriam cobrir o túmulo novamente. Já era tarde, e ele queria resolver aquilo logo. O desconforto em sua mente, no entanto, não o deixava em paz. Ele e Amadeu pegaram pás e começaram a trabalhar, enchendo o buraco o mais rápido que podiam. Enquanto cavavam, João sentiu algo estranho sob seus pés. Um calafrio subiu por sua espinha, e ele parou por um momento. Algo estava errado. O vento parou de soprar, e o cemitério ficou em um silêncio quase ensurdecedor. De repente, ouviram um som abafado. Era um som fraco, quase imperceptível, mas familiar demais para João. Ele congelou, e Amadeu, pálido como a própria morte, olhou para ele. Você ouviu isso, não ouviu? Amadeu sussurrou. João assentiu, incapaz de falar. Era o som de algo se movendo, debaixo da terra. Um arranhado suave, vindo de um túmulo próximo. O mesmo som que João já havia ouvido em outra ocasião, mas que sempre tinha sido descartado como trabalho da imaginação ou algum animal se mexendo por ali. Mas dessa vez, ele sabia que era diferente. Eles se aproximaram lentamente do túmulo de onde o som vinha. O túmulo ainda estava fechado, a terra intocada. O nome na lápide era de um homem enterrado meses antes, um senhor de idade avançada, que havia falecido tranquilamente em sua casa. Nada deveria estar fora do normal ali. Mas o som continuava. Agora mais forte. Um arranhão que fazia o sangue de João gelar nas veias. Como se alguém, ou algo, estivesse tentando sair. João se abaixou, encostou o ouvido no chão e ouviu. Havia algo ali. Algo se mexendo dentro do caixão. Amadeu, aterrorizado, recuou. João, isso não é certo. Não podemos, ele murmurava, tentando se afastar. Mas João, como coveiro por tantos anos, sentiu que tinha que descobrir o que estava acontecendo. Mesmo com o medo crescendo dentro de si, ele começou a cavar freneticamente o túmulo. A cada pá de terra removida, o som de arranhões ficava mais forte, como se a coisa lá dentro estivesse desesperada. Finalmente, a tampa do caixão apareceu. Com as mãos trêmulas, João a abriu. O corpo do velho homem estava lá, mas algo estava errado. Seus olhos,
que deveriam estar fechados, estavam arregalados, fixos em João, como se tivessem sido abertos recentemente. E suas mãos? Suas unhas estavam quebradas, cobertas de terra, como se ele tivesse tentado escavar seu caminho para fora. Mas o mais terrível foi o que aconteceu a seguir. Sem aviso, o corpo do homem começou a se mover. Primeiro, um leve espasmo, depois seus braços começaram a se erguer lentamente, como se ele estivesse sendo puxado por uma força invisível. João caiu para trás, o pavor o paralisando, enquanto o cadáver se levantava lentamente de dentro do caixão, seus olhos fixos nos dele. Amadeu gritou e saiu correndo do cemitério, mas João não conseguia se mover. O velho, ou o que quer que fosse aquilo, saiu completamente do caixão, seus movimentos lentos e desarticulados, como uma marionete sendo controlada por alguém. João, uma voz rouca e baixa saiu da boca do cadáver, como se o próprio cemitério estivesse falando. João gritou e correu. Não parou até estar fora dos portões, ofegante e em choque. Quando finalmente olhou para trás, viu, à distância, a figura do velho parado ao lado do túmulo, apenas observando. Na manhã seguinte, os túmulos estavam novamente fechados, como se nada tivesse acontecido. A polícia, chamada por Amadeu, não encontrou nada fora do normal. Mas João sabia a verdade. Sabia que algo mais habitava aquele cemitério, algo que ele jamais poderia explicar. E, depois daquela noite, ele deixou o trabalho de coveiro para sempre, sem nunca contar o que realmente viu naquela noite, exceto para aqueles que também ousam acreditar nas sombras que rondam os mortos. Ser coveiro nunca foi o trabalho dos sonhos de ninguém. Mas para Joaquim, um homem de poucas palavras e longos silêncios, o cemitério era seu refúgio. Ele trabalhava ali há mais de 30 anos, e o que começou como um simples emprego logo se tornou parte de sua vida. O som das pás na terra, o crepitar das folhas secas e o vento frio que soprava pelas lápides eram seus companheiros constantes. O cemitério era seu domínio, e ele conhecia cada canto daquele lugar como a palma de sua mão. Mas havia uma parte do cemitério que até mesmo Joaquim evitava. Um antigo mausoléu, construído no século XIX, que ficava no extremo leste, onde quase ninguém ia. Coberto de musgo e sombras, o lugar era conhecido entre os mais antigos como o Panteão dos Esquecidos. As histórias diziam que aqueles enterrados ali haviam sido amaldiçoados, esquecidos pela cidade e até mesmo por suas próprias famílias. Muitos coveiros anteriores a Joaquim haviam pedido demissão depois de trabalhar próximo ao panteão, alegando ouvir vozes, sussurros e ver figuras de longe. Joaquim, no entanto, sempre tratou essas histórias como superstições tolas. Isso até o último turno que ele fez lá. Era uma noite fria e úmida. A chuva caía em finas gotas, e uma leve neblina começava a cobrir as lápides. Joaquim estava no final de seu expediente, preparando-se para ir para casa, quando recebeu uma ligação. Um enterro de última hora havia sido marcado, e ele precisava preparar o terreno imediatamente. O lugar? Próximo ao Panteão dos Esquecidos. Joaquim suspirou. A última coisa que queria era lidar com aquele lugar à noite, mas o dever chamava. Pegou sua pá, colocou o casaco grosso e foi em direção ao local indicado. O som da chuva batendo nas folhas secas criava um ambiente ainda mais sombrio do que o habitual. Ao se aproximar do panteão, a neblina pareceu ficar mais espessa, quase como se tentasse impedir sua passagem. Joaquim ignorou a sensação de desconforto e começou a cavar. A primeira meia hora passou sem incidentes, exceto pelo silêncio absoluto que parecia reinar ali. Mesmo os pássaros e os pequenos animais que costumavam rondar o cemitério pareciam ter desaparecido. Apenas o som da pá perfurando a terra quebrava o silêncio. Então, algo aconteceu. Quando a pá atingiu cerca de 1 metro de profundidade, um som metálico ecoou pelo ar. Joaquim parou, confuso. Ele se abaixou e, ao cavar um pouco mais com as mãos, encontrou uma antiga caixa de ferro, enferrujada e suja pela passagem do tempo. Ela parecia ter sido enterrada há muito mais tempo do que qualquer outra coisa ali. A curiosidade falou mais alto, e Joaquim decidiu abri-la.
Usando uma chave de fenda que tinha no bolso, forçou a tampa até que ela se soltou com um rangido assustador. Dentro da caixa, havia uma pequena boneca de porcelana, vestida em trajes antigos, com o rosto parcialmente rachado. Seus olhos escuros pareciam seguir Joaquim de onde ele estava, mas ele ignorou aquilo como sendo apenas impressão. Havia também uma carta, amarelada pelo tempo, com uma caligrafia quase ilegível. Ao tentar lê-la, Joaquim sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. A carta falava sobre uma maldição. A boneca deveria ser mantida enterrada, pois, segundo o texto, quem a libertar, libertará também a alma que a acompanha. Joaquim riu baixinho, achando aquilo uma bobagem supersticiosa, e jogou a boneca de volta na caixa, cobrindo-a com terra. Continuou seu trabalho, mas a sensação de que algo estava errado não o deixava. A cada pá de terra, sentia como se estivesse sendo observado. Olhou para o panteão dos esquecidos, e por um segundo, teve a impressão de ver uma figura parada na entrada, coberta por um véu. Ele piscou, e a figura desapareceu. O desconforto crescia, mas Joaquim tentou ignorar. Ele sempre foi cético em relação a histórias de fantasmas. Continuou cavando até que, de repente, a pá ficou presa em algo duro. Pensando que fosse apenas uma raiz, ele tentou puxar com força, mas o objeto não se movia. Quando desceu a cova para remover o obstáculo, sentiu algo gelado tocar sua perna. Imediatamente, recuou, sentindo o coração disparar. Foi então que ouviu um sussurro. Baixo e fraco, como se alguém estivesse falando bem ao lado de sua orelha. Me ajude. Joaquim se virou bruscamente, mas não havia ninguém. Apenas a neblina densa e o panteão ao longe. Ele tentou continuar o trabalho, mas o sussurro se repetiu, desta vez mais alto. Me ajude a sair. Seu corpo inteiro tremeu, e ele largou a pá. Ao olhar para a cova que estava cavando, viu algo que fez o sangue gelar. De dentro da terra, uma mão pálida e esquelética começava a surgir, os dedos magros tentando agarrar a borda do buraco. Joaquim deu um passo para trás, o pavor tomando conta dele. Ele sabia que aquilo não poderia ser real, que era impossível. Mas a mão continuava a se mover, lentamente saindo da terra, seguida por um braço coberto por um vestido rasgado e sujo. Era a mesma figura que ele tinha visto na entrada do panteão. Sem esperar para ver o que aconteceria a seguir, Joaquim correu. Correu o mais rápido que pôde, sem olhar para trás. O som dos sussurros aumentava, agora acompanhados pelo som de passos arrastados e respirações pesadas. Ele só parou quando chegou ao portão do cemitério, ofegante, com o coração disparado. Na manhã seguinte, quando outros funcionários chegaram para continuar o trabalho, encontraram a cova inacabada e a pá de Joaquim jogada no chão. A caixa de ferro, entretanto, estava lá, novamente enterrada, como se nunca tivesse sido aberta. Joaquim nunca voltou ao cemitério. Pediu demissão no mesmo dia e nunca mais falou sobre o que aconteceu naquela noite. Mas, aqueles que trabalham no local, dizem que, em noites de neblina, é possível ouvir sussurros vindos do panteão dos esquecidos. E, se você olhar com atenção, pode ver uma figura encurvada, coberta por um véu, esperando por alguém que a liberte.